Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Se você buscar o Senhor, se o procurar com todo o seu coração, você o encontrará. Muitas vezes gastamos tanta energia, tanto esforço e tempo, buscando coisas, buscando pessoas, buscando dinheiro. Despendemos muita energia em busca de afeto, aprovação, em busca de tantas coisas temporárias, coisas que vão passar. Mas hoje, santos, a minha mensagem para você é esta: precisamos buscar a Jesus Cristo. Antes de buscar as coisas desta terra, clame pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Eu te encorajo a buscar proteção sob o leão da tribo de Judá. Busque tranquilidade com o príncipe da paz. Busque o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Eu te incentivo a buscar, clamar, perseguir aquele que comanda milhões de anjos, aquele que fala e cria. Clame por aquele que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando hoje, seja qual for a circunstância, Deus quer que você o invoque. Em Jeremias 33:3 está escrito: clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que maravilha é saber que o Senhor disse que responderá quando o chamarmos. E em Salmo 50:15 ele diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Então, eu quero te encorajar. Quando você olha para a palavra de Deus, quando olha para suas promessas, ele diz: confie em mim nos tempos de dificuldade e eu te resgatarei. Essa palavra, confiar, é muito interessante. Ela é fundamental em todas as áreas da vida e dos relacionamentos. Você interage com a pessoa A de forma diferente da pessoa B, tudo porque você confia em uma e não na outra. Você trabalha duro, com diligência, porque confia que seu esforço será recompensado. Você tranca a porta, esconde objetos de valor, porque não confia que todos sejam honestos. Você faz um pedido de comida e come, sem ter visto a cozinha ou os ingredientes. Tudo porque confia no restaurante, no estabelecimento ou no chefe. Percebe como a confiança é uma parte enorme da vida cotidiana. Aqui estão 2 versículos para você guardar no coração. Jeremias 17:7 e 8. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não teme quando vem o calor. Suas folhas estão sempre verdes, não se angustia no ano da seca, nem deixa de dar fruto. Veja, para confiar totalmente em Deus, é preciso abrir mão do controle total. Colocando de outra forma, confiar no Senhor é abandonar a confiança em si, mesmo ou em outro ser humano. Você para de tentar resolver tudo sozinho e permite que Deus atue. Você se rende a Ele, entrega o controle completamente. E fazer isso hoje em dia é ir contra tudo que fomos ensinados a fazer. Fomos ensinados a assumir o controle da carreira, da empresa, do futuro, dos filhos. Mas Deus trabalha de forma diferente quando o assunto é controle. O Senhor requer que tenhamos fé nele, que confiemos, que paremos de tentar consertar tudo sozinhos e entreguemos nas mãos de Jesus. E sejamos realistas. Existem áreas da nossa vida em que precisamos aceitar que só temos controle sobre 2 coisas: o esforço que colocamos e a atitude com que vivemos cada dia. O restante devemos entregar a Deus. Confie que Deus vai intervir naquela situação no trabalho. Confie que Ele vai agir na vida dos seus filhos. Confie no Senhor com todo o seu coração e em todas as áreas da sua vida. Lembre-se, a Bíblia diz que você é abençoado quando confia em Deus. Você é abençoado quando coloca sua esperança em Jesus. Agora vamos orar.
Senhor Jesus, eu louvo o teu nome. Tu és majestoso e glorioso. Hoje eu coloco a minha confiança em ti. Ó Deus Todo-Poderoso, recuso-me a confiar nos especialistas deste mundo. Recuso-me a colocar minha confiança na ciência humana. Em vez disso, confio plenamente em ti e na tua palavra, Rei Jesus. Tu és sempre confiável e constante. A tua palavra. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu és eternamente imutável, és o mesmo Deus que declarou: Lázaro, vem para fora. E o teu poder o trouxe de volta à vida. E eu creio que tu podes falar vida sobre minha situação hoje. Tu és o mesmo Deus que disse: silêncio, acalme-se. E até a tempestade obedeceu. E eu creio que tu ainda tens o poder para acalmar a tempestade dentro de mim. Fale essas mesmas palavras sobre mim e acalme a minha situação. O Senhor ainda é capaz de repreender as tempestades que eu enfrento. Minha confiança está em ti, Rei Jesus, porque tu és um Deus imutável. Tu és e sempre foste um Redentor, um Salvador e um Libertador. Tua palavra em Salmos 34:4-6 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele manifestará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Senhor Jesus, eu entrego todos os meus caminhos a ti. Eu coloco os meus planos em tuas mãos, Pai, e entrego o controle a ti, Rei Jesus. Faz a tua vontade. Pai, tua palavra me diz em 2 Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Pai, enquanto os teus olhos percorrem toda a terra, quando tu procuras fortalecer aqueles cujos corações são fiéis a ti, eu oro para que encontres em mim um coração comprometido contigo. Oro para que encontres em mim um coração cheio de fé e ardente por ti. Que tu me encontres, Senhor, com um coração cheio de confiança e dependência em ti. Senhor, oro para que eu nunca esteja ocupado demais para ti, que eu nunca esteja cansado demais para orar e te agradecer. Oro para que o meu coração nunca esteja ocupado demais para a tua palavra. Enquanto os teus olhos procuram por toda a terra os que são leais a ti, eu oro, Senhor Jesus, que tu me vejas. Que encontres em mim um coração comprometido contigo. Oro para que tu encontres um coração que olha somente para ti, que encontres um coração que se satisfaz somente na tua presença. Eu oro, Senhor, para que o meu coração nunca se conforme com as coisas deste mundo, mas que eu busque constantemente as coisas celestiais, as coisas do alto, coisas que são puras e justas. Eu desejo ser envolvido pelo teu amor constante. Oro para que a tua presença esteja sempre forte e rica ao meu redor e ao redor da minha casa. Espírito Santo, move-te dentro de mim e limpa o meu coração. Ajuda-me a abrir espaço para o Senhor, removendo tudo aquilo que não te agrada. Que a presença do Senhor seja notória na minha vida. Pai, tua palavra diz em Salmo 28:7: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Por isso o meu coração salta de prazer e com o meu cântico o louvarei. Tu és de fato a minha força e o meu escudo. Meu coração certamente encontra descanso e conforto em ti, porque tu és um Deus infalível. Eu bendigo o teu santo nome. Amém. A Bíblia diz algo interessante em Salmo 119:71. A palavra de Deus diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E em um momento diferente da minha vida, eu costumava me perguntar: como pode ser bom ser afligido? Como pode haver algo de bom em passar por dor, tribulação e tempos difíceis?
Mas um dia o Senhor abriu meus olhos por meio da sua palavra, e eu li Atos 14, 21, 22. A Bíblia diz: "E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus." Agora eu creio que a aflição, embora desagradável, embora desconfortável, é necessária para o homem ou mulher cristã. Porque se não fosse pela luta que você está enfrentando, como você teria conhecido que Deus é fiel aos seus filhos? Se não fosse pela dificuldade que você enfrentou, como mais você saberia que aquilo que o diabo tentou usar para o mal, Deus de fato usaria para o seu bem? A Bíblia diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ela diz: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." E aqui está a beleza de Deus. É na sua fraqueza que Ele revela a sua força. É por meio da dor no seu corpo que Deus pode se revelar como um curador poderoso. É na sua escassez que o Senhor se apresenta como um provedor maravilhoso. Eu creio que à medida que caminhamos pela vida e enfrentamos diferentes provações, se permanecermos no Senhor, se continuarmos confiando no poderoso nome de Jesus Cristo, se permanecermos firmes e crermos que as promessas de Deus são verdadeiras, então experimentaremos o que a Bíblia fala em Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. As aflições produzem um resultado em você. Elas levam à maturidade espiritual. Elas produzem perseverança. As aflições resultarão em você orando com propósito. As aflições deixarão em você um desejo genuíno de se conectar com Deus, porque você sabe que não pode passar por essa batalha com a sua própria força. Hoje, Jesus pode não estar presente fisicamente em carne, mas Ele está tão perto de nós quanto sempre esteve. E mesmo quando lutamos com nossas emoções, com ansiedade ou depressão, em vez de nos voltarmos para Deus, quantas vezes tentamos resolver tudo por conta própria? A simples verdade é que por conta própria somos fracos. Não podemos nos salvar sozinhos. Somente Deus pode nos salvar. E para que Ele possa nos ajudar, precisamos primeiro pedir a sua ajuda, precisamos dar esse passo de fé. Então, no seu momento de desespero, não apenas fique parado deixando Deus passar. Clame pelo nome de Jesus. Não. Continue preso nesse espírito de depressão. Clame pelo nome de Jesus. Creia que Ele é capaz de te resgatar. Creia que Ele quer te resgatar. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. Em toda situação, temos uma escolha. Podemos escolher tentar resolver tudo com as nossas próprias forças, ou podemos abrir mão do controle e apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Às vezes, temos medo de nos aproximar dEle. Podemos até temer que Ele nos rejeite ou nos condene, mas esse não é o caráter de Deus. Hebreus diz: aproximemo-nos, portanto, com confiança, do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele está disposto a ajudar aqueles que o buscam. Com muita frequência, porém, nos afundamos na vergonha e na culpa. Prolongamos o nosso sofrimento, mas o nosso curador está bem diante de nós. Não deixe Ele passar por você. O que precisamos fazer é engolir o nosso orgulho, lançar fora a dúvida e clamar a Deus: não, passe por mim, não me deixe aqui, não esconda o teu rosto de mim. Ele terá compaixão de você, porque esse é o tipo de Deus que Ele é. Creia que Ele está disposto e é capaz de curar qualquer problema que você esteja enfrentando.
Precisamos confiar que Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para endireitar tudo aquilo que está torto. Não importa o que seja, Ele é capaz de restaurar seu casamento. Ele é capaz de curar sua dependência. Ele é capaz de restaurar tudo o que está quebrado na sua vida. Ele não vai passar por você se você clamar pelo nome de Jesus. E Ele vai te encontrar exatamente onde você está. Agora, oremos. Pai, Tu és um Deus bom. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Teu amor é eterno, Tua graça é mais do que suficiente, e nós declaramos que a nossa confiança está em Ti, Rei Jesus. Mesmo que enfrentemos aflições, a nossa confiança está em Ti, Rei Jesus. Mesmo que estejamos no meio da fornalha, a nossa confiança está em Ti, Rei Jesus. Senhor, confiamos que Tu conheces o nosso começo e o nosso fim. E confiamos que quando Tu nos permites passar por tempos difíceis, quando nos permites enfrentar certos obstáculos, Tu estás realizando uma boa obra em nós, para a Tua glória. Devemos confiar e crer que, quando enfrentamos aflições e tribulações, Tu estás nos refinando, moldando e nos formando dentro do Teu plano divino. Deus, confiamos que tudo o que permites em nossas vidas, ainda que nos teste, servirá para construir o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. E mesmo assim, Senhor, queremos Te agradecer pelas muitas vezes em que nos livraste das tribulações. Tu tens sido a minha fonte de força divina sempre que estou fraco. Senhor, Te agradeço pelo dom do Espírito Santo. Quando preciso de intercessão, Te agradeço porque o Espírito Santo está ali para pleitear a minha causa e interceder por mim. Mesmo quando preciso de orientação, o Espírito Santo está sempre pronto com conselhos sábios e instruções certas. Tua palavra, em Gálatas 5, 16, 17, diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Senhor, oro para que Tu me conduzas a andar no Espírito e não a tentar resolver tudo com a minha razão humana. Trabalha em mim de dentro para fora. Enche-me com mais do Teu Espírito, para que as obras da carne não se manifestem na minha vida. Oro para que removes de dentro de mim as obras da carne, coisas como impureza, ódio e inveja. Que isso seja arrancado do meu caráter, que explosões de raiva, ambições egoístas e invejas sejam limpas do meu interior, da minha personalidade e da minha mente. Senhor, oro para que Tu remova todas essas coisas. Peço que esvazies o meu interior, para que eu possa ser cheio do fruto do Espírito, como descrito na Tua palavra. Tua palavra diz em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Enche-nos com todas essas coisas maravilhosas. Enche-nos com um espírito de amor, um espírito de alegria, um espírito de longanimidade e bondade. Molda o nosso caráter para ser manso e mais parecido contigo, Senhor Jesus. Que o Teu nome seja exaltado. Obrigado pela Tua bondade. Em nome poderoso de Jesus Cristo eu oro. Amém. O que você tem feito pela fé? Qual é a sua história? Qual é a sua história de fé? Todo crente precisa ter uma história de fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, neste exato momento, aumente a sua fé. Estenda sua mão até Jesus. Confie nele. Abrace-o. Segure-se na sua palavra. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele te ama profundamente.
E talvez um dos versículos mais marcantes da Bíblia sobre fé seja Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Isso destaca o quanto a fé é um requisito fundamental para o crente. E falando sobre fé, há momentos em que você precisa se encorajar. Há momentos em que você terá que aprender a falar consigo mesmo e se lembrar das promessas de Deus. Diga para si mesmo quem Deus diz que você é. E quando você faz isso, verá que se elevará para andar acima da sua situação, em vez de ficar por baixo dela. Se você fizer isso, sua fé será fortalecida. Diga para si mesmo versículos da Bíblia como Naum 1:7. O Senhor é bom, é refúgio no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Diga para si mesmo Isaías 40:29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Diga para si mesmo Deuteronômio 31:8. O Senhor, Ele mesmo vai adiante de você, estará com você, nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Hebreus 11, 5-11 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para que não experimentasse a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Antes de ser trasladado, obteve testemunho de que agradara a Deus. Mas sem fé é impossível agradar-lhe, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, avisado por Deus acerca de fatos que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca para salvar sua família, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando chamado para sair para o lugar que receberia como herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou na terra prometida como em terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, que foram coherdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade com fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, também Sara recebeu força para conceber, mesmo estando já idosa, porque julgou fiel aquele que havia prometido. Repare nisso. Foi pela fé que Noé agiu com temor piedoso e preparou a arca. Foi pela fé que Abraão obedeceu quando chamado, mesmo sem saber o destino. Foi pela fé que Sara recebeu força para conceber. Que isso te encoraje. Pela fé, a Bíblia nos diz que Sara literalmente recebeu a força para conceber. Ela foi fortalecida pela fé. Noé agiu, preparando a arca, movido pelo temor piedoso pela fé. Todos nós cantamos e proclamamos que somos filhos de Deus, mas quantos de nós dependem do Senhor como uma criança depende dos pais? A fé infantil olha para o Senhor para tudo: força, provisão, proteção. Acredito que ter fé infantil é essencial, porque quando você imita a fé de uma criança, você está imitando o tipo de fé que Provérbios 3:5-6 descreve na tradução amplificada. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas, removendo os obstáculos. Agora, com esse entendimento, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito. Rei Jesus, és a fonte da nossa esperança. Mesmo quando a vida decepciona, mesmo quando amigos abandonam, sou grato porque posso sempre contar contigo como minha rocha e refúgio. João 7:38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, que os rios de água viva fluam de todas as áreas da minha vida. Que a tua água viva inunde meu coração e minha alma, enchendo-me de fé. Senhor Jesus, enquanto estiveres comigo, sei que nada poderá resistir. Continuarei a depositar minha fé em ti, porque tu és o Deus que me sustentou sempre que não tive forças para me levantar sozinho. És o Deus que acalmou as tempestades da minha vida e me elevou, mesmo quando pensei estar no fundo do poço, como areia movediça.
Tu, Rei Jesus, és a minha rocha. Continua comigo, dando-me fé para permanecer firme dia após dia. Não sei o que enfrentarei amanhã, mas sei que tua palavra me ensina a me submeter a ti, porque tu endireitarás minhas veredas. Sei que tua palavra, em Isaías, diz que quando eu passar pelas águas, tu estarás comigo, e que quando eu atravessar os rios, eles não me alcançarão. Quando andar pelo fogo, não me queimarei, nem as chamas me destruirão. Em tua palavra deposito minha confiança para amanhã. Nela coloco minha esperança e fé. Tu és o Deus que conhece o número de cabelos da minha cabeça e dizeste para eu não temer, porque sou mais valioso para ti do que muitos pardais. Eu me firmo nessa palavra, descanso nela. Tu nunca me deixarás, nem me abandonarás. Teus planos para mim são bons. Pai, obrigado e abençoo o teu nome. É em nome de Jesus que oro. Amém. Confie no tempo de Deus. É isso que quero dizer hoje. Uma oração atrasada não é uma oração negada. O tempo de Deus pode não ser o seu tempo, pode não ser segundo suas expectativas, mas a espera em Deus não é tempo perdido, é tempo de preparação. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você espera, Ele trabalha a seu favor. Não desista agora. A resposta pode estar a caminho, mesmo que os céus pareçam silenciosos. Comece seu dia clamando ao Senhor com as palavras do Salmo 35. Declare que Deus é seu escudo e fortaleza. Quantas vezes você já deixou de orar por impaciência ou desânimo? Lembre-se, a oração move os exércitos do céu. Daniel 10:12. Se o inimigo tenta retardar sua vitória, Deus já decretou: nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54:17. Você crê nisso? Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa renovar a esperança. Inscreva-se aqui para receber orações diárias e continuar fortalecendo sua fé. Você não está sozinho. Comente amém se você crê que Deus está trabalhando no tempo dele. Que o Senhor, o guerreiro que luta por você, levante sobre sua vida um muro de fogo. Que Ele acelere a resposta, quebre toda a oposição e encha seu coração de paz enquanto você espera. Em nome de Jesus, amém. Não recue. Sua vitória está sendo preparada.